Olá, muito bom dia, irmãos queridos. Estamos mais uma vez aqui reunidos no dia 29 de agosto de 2021 para darmos continuidade aqui aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito feliz de reencontrar vocês. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Combinamos da nossa companheira Silvia realizar realizar a leitura do Evangelho, mas antes disso, o companheiro Evaldo nos trará aí uma reflexão muito interessante. Compartilhar aqui na tela para vocês acompanharem. Evaldo, muito bom dia, irmão. Quando estiver pronto, por favor. Bom dia a todos, meus irmãos e irmãs. Gratidão por mais esta oportunidade. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, menção intitulada O Caminho. Eu sou o caminho. Jesus, João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne, procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, houve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se-lhe os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele, em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha aí dessa belíssima mensagem. Vamos orar. Deus de infinito amor e bondade, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, tarefeiros do plano espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Pedro da Aldeia. Gratidão por preparar este momento tão salutar em nossas vidas, esse encontro fraterno, onde teremos oportunidade de nos debruçar nas lições do nosso amado Mestre Jesus,
para podermos aprender um pouco mais e nos tornarmos espíritos melhores, mais conscientes das nossas responsabilidades perante as leis do Criador. Que a espiritualidade continue nos envolvendo, nos amparando e inspirando entendimento do assunto que estudaremos juntos hoje, trocando essas reflexões, essas impressões, esses entendimentos, porque sabemos que a doutrina espírita nos concita isso, a estudarmos juntos, desenvolvermos o aprendizado juntos, para compreendermos melhor o que ela tem a nos oferecer. Que uma faísca do amor do Cristo possa envolver a todos os nossos companheiros de jornada, em especial aqueles que hoje não puderam comparecer ao nosso estudo, mas fica aqui registrado o nosso carinho, o nosso afeto e as nossas emanações de paz e de amor para todos eles. Fica conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, agora que estamos preparados, vamos estudar. Para isso, pedimos a nossa amiga Silvia para realizar a leitura do Evangelho, a qual ela vai falar o item, o capítulo, tudo direitinho. Silvia, muito bom dia, gratidão aí pela colaboração, fique à vontade. Só o seu microfone que está desativado ainda. Pronto. Bom dia. Bom dia. Capítulo 25, Buscai e achareis. O item, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo,
E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, capítulo 25, número 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias e se encontram os meios de sair das dificuldades. Capítulo 17, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 7, números 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em lei. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. O item 9 não, né, Sandra? Não, irmã. Paramos por aí mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos aí a tua leitura, a tua colaboração. Muito bom. Gratidão poder ajudar. Opa, que beleza. Não é a primeira, não será a segunda. Muitas oportunidades virão. Deixa eu agora passar para a nossa irmã Lucy, que nos trará aí as primeiras reflexões, né, do que ela entendeu do texto, e depois a gente abre aí para os demais irmãos falarem um pouquinho, né, esse tema tão legal, né, mas tão profundo e tão abrangente. Lucy, Armando, muito bom dia, meus irmãos. Fiquem à vontade, só ativar o microfone. Bom dia a todos mais uma vez. Então, vamos começar o nosso estudo. Nesse capítulo 25, nós vimos no item anterior: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará sobre o trabalho e a recompensa. Eu vou voltar um pouquinho falando sobre o trabalho.
Kardec, inclusive, na pergunta do Livro dos Espíritos, número 674, ele questiona os amigos espirituais sobre a necessidade do trabalho. Ao que eles respondem que o trabalho é uma necessidade por ser uma lei da natureza. Assim, tudo na natureza trabalha. Animais trabalham cuidando da sua conservação. Haja visto as abelhas e formigas, que são incansáveis e tão laboriosas e organizadas em suas tarefas. Elas organizam, fazem, e se a gente interrompe o seu trabalho, elas recomeçam com a mesma aptidão, a mesma boa vontade. É muito engraçado. Aqui o Bem-te-vi fez um ninho, trabalhou um tempão, o ninho caiu, mas ele partiu para o trabalho e fez de novo. É realmente uma lição para todos nós. O ser humano trabalha não apenas para prover a sua subsistência. Ele também trabalha quando ele cuida dos seus irmãos, ele trabalha quando protege o meio ambiente, e ele trabalha quando executa trabalhos voluntários. Então, o trabalho é o caminho da evolução. Sem o trabalho, o homem permaneceria com a sua inteligência sempre na infância, porque são os desafios da vida a alavanca que o impulsiona para essa evolução. Quer dizer, na verdade, a cada vez que nós somos desafiados, a nossa inteligência é colocada à prova e lá vamos nós caminhando, né? E a sabedoria popular nos fala que o trabalho enobrece e eleva o homem, é parte integrante. A sabedoria popular é muito interessante, porque ela diz também que cérebro vazio é oficina de maus pensamentos, aquele que fica inutilmente sem trabalhar. E olhando por um outro ângulo o trabalho, pessoas existem que encontram no trabalho e na criatividade uma ferramenta importante para superarem a dor e o sofrimento de doenças graves e problemas morais. Mergulham no trabalho. E, nesse momento, eles sentem que em suas vidas a presença do nosso Pai. E nós já ouvimos pessoas dizerem, nesse trabalho eu sinto que Deus me abençoa, porque quanto mais eu trabalho, mais me dá uma sensação de que a minha dor é menor, né? Então, nós concluímos que a oportunidade de trabalhar é, pois, uma bênção de Deus. E felizes daqueles que conseguem perceber o quanto eles podem colaborar com o seu trabalho para a paz e o progresso do nosso planeta. E agora, então, nós vamos para o nosso estudo de hoje. Quanto ao ensinamento trazido por Mateus, ele vai exigir de cada um de nós uma interpretação mais cuidadosa, porque ele parece contradizer a lei do trabalho. Então, eu vou ler um pedacinho do texto. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas nosso Pai Celestial os alimenta. E observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Esse pedacinho, aliás, eu achei muito lindo. Aliás, eu vou fazer um parêntese, porque os pássaros semeiam, sim, na verdade, eles semeiam. Eles não sabem que estão semeando, mas eles semeiam. E eles são grandes colaboradores na natureza. Mas o que será que Jesus nos quis dizer com essa sua palavra, né? Mas aí Kardec nos diz o seguinte, essas palavras não são mais do que uma poética alegoria da natureza, que nunca deixa o abandono àqueles que confiam em Deus. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Assim, Deus nos
Nós temos a dificuldade e fica Deus sempre nos dizendo que está aí, nós podemos estar à nossa disposição para que a gente possa, então, cumprir aquilo que se faz necessário. A confiança em Deus, porém, não nos desobriga do trabalho que deve ser realizado. Nada justifica o comodismo que nos faz adiar tomarmos as nossas decisões. Não, eu vou esperar porque Deus vai me mostrar o caminho. Eu estou aguardando quais são os desígnios de Deus e não tomo decisão nenhuma, né? A natureza, ela nos provê de matéria-prima e os elementos que serão transformados pela inteligência humana. E o planeta Terra produzirá o suficiente para toda a humanidade. É preciso que o ser humano aprenda, através das experiências, administrar seus bens com sabedoria e competência, através do amor, da caridade e da justiça. O progresso é inevitável. A gente pode tentar lutar contra ele. Eu não gosto de tecnologia, eu não vou enfrentar isso, mas a verdade, o progresso está aí. E com o desenvolvimento da inteligência e com as pesquisas, surgem novas descobertas e invenções. E assim aumentam as necessidades e as oportunidades de gozo. E agora chega-se a um dilema: separar o necessário do supérfluo. Na verdade, o livre-arbítrio nos proporciona as escolhas, mas o mundo à nossa volta ele é muito desafiador. Desafio porque teremos de fazer um exercício do desapego dos bens materiais que muitas vezes nos parecem indispensáveis. Nós somos desafiados o tempo todo para consumir. A mídia nos faz isso, a sociedade à nossa volta nos faz isso. Muitas coisas muito práticas que a gente coloca na nossa vida e que, na verdade, a gente não consegue ainda imaginar o que poderia ser supérfluo e que nós poderíamos, na verdade, dispensar, e fica muito complicado, porque nós temos que parar e pensar, e o nosso livre-arbítrio está aí, né? A vida do homem não consiste na qualidade das coisas que ele possui, mas no benefício que esses bens venham a semear. Aqui no nosso texto, é quando ele diz assim: o rico vai considerar-se como o possuidor de uma grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes e as desperdiçar, e deixar que perca o que é excesso do que haja comido, elas nada produzirão. E se desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, elas não produzirão, e não haverá o bastante para todos. Então, se eu egoisticamente eu apenas guardar, elas vão se perder. É bem explícito isso. Mas também, se eu não semear, eu não terei no futuro, eu estarei avarentamente segurando, né? Assim, fica uma perguntinha: qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza material e intelectual? Porque o intelecto também é uma riqueza que nós temos e que, pelo trabalho, nós podemos distribuir. No capítulo 16, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz estas palavras: amai-vos uns aos outros. E ele diz assim: amai-vos uns aos outros. Essa frase guarda o segredo do bom emprego das riquezas que mais apraz a Deus. Ou seja,
a caridade para com o nosso próximo. Caridade, que é amor em movimento. Movimento, que é trabalho. E aí a gente volta ao início do que nós vínhamos colocando da importância do trabalho, não é? Então, através do amai-vos uns aos outros, quando nós conseguimos compreender isso, nós estaremos colaborando para separarmos o necessário do supérfluo. E Jesus nos ensina: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões as desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. E aí fica mais uma perguntinha: que tesouros são esses? Que tesouros são esses? Esses tesouros são a sabedoria e as virtudes que vamos exercitando através do trabalho, da prática do amor, e que são adquiridos em nossas vivências em cada reencarnação. Quando o Evaldo leu esse texto aí para a gente, né, eu peguei um pedacinho bem interessante, que diz o seguinte: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito, com trabalho construtivo em todos os momentos da nossa vida. É a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. E aí nós nos lembramos que o trabalho nos leva à elevação. Para terminar, gente, eu gosto muito de Amélia Rodrigues, e a gente estava lendo um texto dela, um dos capítulos em que há uma conversa entre Jesus e Pedro. E aí ele diz assim, necessário trabalhar, o tempo urge, sigamos, a multidão espera por nós na terra das necessidades, atendendo com carinho, com caridade, aqueles todos que estavam lá, aquela multidão. Jesus trabalhava, meus irmãos, o tempo todo, e Deus cria incessantemente. Era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, irmã querida. Agradecemos e ficamos aqui tentando buscar alguma coisinha para a gente falar, porque você explorou com tanta propriedade aí. Muito obrigado aí pela colaboração. Eu que agradeço a você. Destrinchou aí os itens, né? Muito bem. Eu vou passar a palavra para os nossos irmãos, depois eu vou falar uma coisinha aqui que eu anotei, que eu achei bastante legal aqui do texto, mas quem quiser falar algo, fique à vontade, só desativar o microfone aí. Sandro, gostaríamos de fazer um singelo comentário. Manda ver, meu irmão. Porquanto nós vemos pela sua eloquência, a nossa irmã Lucy quase nos deixou muito pouco para comentar. Exatamente. Que Deus a abençoe e a conserve sempre assim. Aproveitando, inclusive, a sua colocação, em que, num determinado momento, ela nos conferiu assim: o trabalho enobrece e dignifica o homem diante de Deus e diante do próprio homem. Nós observamos também, aproveitando a sua palavra, vamos ver o primeiro parágrafo. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde a ferrugem nem os vermes comem. Nós observamos que Jesus, nessa sua poesia,
na sua colocação poética, ele não fez nenhuma apologia à preguiça nem ao comodismo. Como nós vemos o apóstolo Paulo, que ele diz: vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E nós sabemos que ouro e prata não enferrujam. É justamente os valores morais, os valores espirituais, anímicos, que a alma porta, como colocou a nossa irmã Lucy, que a alma porta, e que nós não os desenvolvemos. É justamente esse ouro e essa prata, esses valores, que, se nós não os desenvolvermos, certamente enferrujarão, e no plano espiritual, as nossas mãos, como tem um texto, mãos enferrujadas. Apresenta-se no plano espiritual com as mãos sem poderes movimentarem, porque deixaram de trabalhar. E elas ficam enferrujadas no plano espiritual. Daí nós vemos que há necessidade do trabalho. Jesus, ele não poderia se contradizer quando ele disse: devereis comer com o suor do próprio rosto. Seria um contrassenso. É necessário que entendamos, como ele colocou sempre aí em Marcos, cuidado com a letra que mata, em detrimento do espírito da letra que vivifica. E nós observamos, se nós não trabalharmos esses valores, certamente eles enferrujarão. E nós seremos responsabilizados. Ele não disse que nós deveríamos andar sem vestes ou sem calçados, literalmente, porque ele também andava vestido e calçado. Como ele recitou: observai os pássaros do céu, não fiam, mas, no entanto, Deus os veste. Observai os lírios do campo, que nem Salomão, na sua glória, se vestiu como nenhum deles. Ora, se Deus veste os lírios do campo, que mais cedo ou mais tarde vão para os fornos, para a fornalha, quanto mais não vestirá vós, homens de pouca fé, homens de pequena fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo de misericórdia de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. É justamente a expressão dos valores morais que a nossa irmã colocou muito bem. Para cada dia vale o seu mal. Não vamos entrar em detalhes o que é o seu mal, porque cada dia tem seu mal. Não vamos entrar em detalhes. Isso aí seria mais umas 2 horas de comentário. Nós não estamos aqui para isso. Tem muitos irmãos e irmãs aí querendo fazer as suas colocações. E nós observarmos que, veja o futuro, aquele que não trabalha, pela sua incúria, nós vemos o apóstolo Paulo que diz: não o digo por necessidade, mas já aprendi a conviver com o que tenho. O que acontece muito é nossas ansiedades pelo supérfluo. Queremos sempre colocar as nossas mãos aonde nossas mãos não alcançam ainda. E então caímos no campo da ansiedade, que leva muitas vezes às patologias mentais difíceis de serem curadas. A ansiedade é um perigo em nossas vidas, as nossas incúrias, que nós queremos sempre o supérfluo. É uma ganância aqui, é uma ganância ali, é o outro jogando o dinheiro onde não deve ser colocado,
gananciando, muita gente usa certos meios para atingir um objetivo, nem que passe por cima da miséria dos outros. Vejamos isso, que a terra é uma mãe pródiga. Ela nos dá de tudo, mas pela influência dos nossos egoísmos, do egoísmo nosso ainda, de alguns, ganância de alguns, o que se faz? Nas searas, apodrecem-se os alimentos em função desse egoísmo nosso. Por isso a fome, a guerra, a miséria no mundo. Se não fosse esse egoísmo, não estaríamos passando tudo isso lá na África, Oriente Médio e alguns países aqui da América do Sul. Tudo isso por causa do nosso egoísmo, uma chaga que nós deveremos sempre, dentro das nossas possibilidades, apontar nossas armas contra essa chaga que assola a humanidade. Daí a miséria no mundo ainda campear a passos largos. Eu vou ficar por aqui. Gratidão, irmão Lima, aí pelas suas reflexões. Muito bom. Mais alguém gostaria? Confesso para vocês que quando eu iniciei a leitura e ao discorrer aqui das ideias de Kardec, né, uma coisa, teve uma frase que ficou aqui, né, pairando na mente, que é aquela que Divaldo sempre usa, né? O que temos, deixamos, e o que somos, levamos. Então, isso aí foi assim o que me ajudou a dar entendimento, né, a compreender essas palavras, né, esse item, né? E aí eu fiquei pensando assim muito na lei do progresso, né? Que nos sugere uma transformação, né? Um adiantamento, um avanço, uma progressão, né? E eu gosto muito, né, dessa ideia de que a gente sempre está evoluindo, mesmo que de forma lenta, mas nunca estagnado, né? A gente sempre está aprendendo, produzindo, trabalhando, como abordou bem a Lucy e o Lima, né? A natureza, né? Todos os elementos da natureza trabalham, né? Cada um dentro dali do seu espectro ali de criação, né? De finalidade que Deus, né, atribuiu, né, essa função para cada elemento desse. E nós, como espíritos, né, não estamos diferentes disso. E aí a nossa inteligência é o que nos norteia, né? Gostei muito quando o Lucy falou, né, que diante de cada desafio, né, a gente é convidado a aperfeiçoar, né, até descobrir uma ferramenta para a gente contornar, né, um possível obstáculo aí na nossa caminhada e assim avançar. Então, essa ideia de avanço, eu fico muito contente quando a doutrina aborda isso, né? Em contrapartida, esse desejo, né, esse afã de querer resolver as coisas, né, de preparar um futuro melhor, a gente vive, né, e a gente mergulha na ansiedade, né? E isso não é bom, porque a ansiedade, por mais que ela pense no futuro, mas ela não se mantém equilibrada, né? Ela, na verdade, nos desequilibra. Ela faz a gente exceder essa preocupação com o futuro. E o futuro, realmente, a gente tem que pensar no futuro, mas de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, né? Preparando, trabalhando o hoje, né? Para que o amanhã as coisas, né, aconteçam da melhor forma possível, sem nos estressar, sem nos adoecer, sem nos desarmonizar, né? Que é o grande problema. Então, a gente tem que trabalhar também um pouquinho isso, né? A questão da tranquilidade, né? Não daquela forma ociosa, né? De aguardar os desígnios de Deus, como falou Lucy, mas aguardar, né, o tempo. A gente já falou aqui, aí se torna até repetitivo, né? A natureza não dá saltos, mas é fundamental que a gente aguarde os desígnios de Deus, porque nem tudo está em nossas mãos, né? Jesus afirmou que vós sois deuses, né? Ou seja, nós somos deuses, nós temos, né, a capacidade de criar, né, de resolver, mas não no momento, né? No momento a gente ainda está nos aperfeiçoando, estamos nos aperfeiçoando. Quem sabe um dia a gente tenha, né, esse equilíbrio, né, e essa tranquilidade de aguardar as coisas, mas sobretudo de continuar trabalhando.
trabalhando no bem coletivo, né? Trabalhando em nós através da reforma íntima para a gente conseguir extrair de nós todo sentimento negativo que ainda nos arrasta, né, aos mundos inferiores. Eu pego um gancho do que o Lima falou, né, a questão do egoísmo, né? Hoje, se nós tivéssemos, né, um pouco mais de humildade, um pouco mais de fraternidade, a gente evitaria, né, muitos problemas, né, de cunho social aí em torno do mundo. Mas estamos a caminho, né, meus irmãos? Ao mesmo tempo que a gente sabe que ainda é necessário a gente trabalhar isso, se a gente observar, tem muitas pessoas, né, trabalhando no bem, né, trabalhando em prol dessa coletividade, trabalhando, servindo a vida, servindo a natureza, servindo a Deus, né? E aí um exemplo prático foi o que a gente viveu ontem, né, a nossa mocidade, né? Nossa mocidade ontem se encontrou para cuidar um pouquinho do planeta, né? Então, preparando para as futuras gerações, que somos nós mesmos, se assim Deus permitir que a gente retorne aqui à Terra. Então, achei muito legal assim o texto, muito profundo, tem muita coisa, por isso não vou me alongar. Passo a palavra para algum irmão que queira falar. Acho que o Joubert quer falar, né, Joubert? Sim, quando não é o texto, mas é o Evangelho, né? Não vou falar sobre o texto em si, mas vocês vão ver que tem a ver, pelo menos fez sentido muito para mim. Enquanto a Silvia leu e a Lucy explicou, e vocês estavam falando aí, o Lima aí e você, fiz uma viagem lá para o início do cristianismo, lá quando Paulo ficou 3 anos no deserto, oásis de Dan, com Áquila e Prisca, fazendo o mestre Gamaliel, que é o mestre dele, né? Que surpreendentemente mais um responsável pelo Sinédrio que se converteu, né? Surpreendentemente, porque a gente tem a passagem do Nicodemos, que é outro mestre que se converteu, e o outro vem Gamaliel e se converteu também. É curioso, né? Quem não era para se converter, politicamente falando, e na estrutura religiosa da época, eles se converteram, eles entenderam que Jesus era realmente o esperado. Então, Paulo, quando foi lá, ficou aquele tempo lá, e ele chegou lá com outro nome, ele não se revelou, depois ele se revelou para o casal que estava lá, fugido do próprio Saulo, porque ele era, em nome da lei, ele perseguia os cristãos. E é curioso que como ele aprendeu nesses 3 anos a fazer aquela engenharia, aquela estrutura interior dele. Como é que esses 3 anos foram ricos para ele poder voltar para a lida, para o labor, e enfrentar os mesmos irmãos aos quais ele ombreava lá no Sinédrio e fazer a parceria com os irmãos aos quais ele mandou perseguir e até apedrejar, e até matar. Se não fosse o Gamaliel, na primeira vez que o Estevão foi apedrejado, já era para ali ele, Pedro, Tiago, já era para ir todo mundo ali, daquela vez, e João. Mas o mestre Gamaliel interferiu para que isso não acontecesse. Mas o Estevão eu não vou deixar. E aí é o primeiro parceria que a gente vê, né, entre a vítima e o verdugo, né, trabalhando juntos, um no plano espiritual e o outro encarnado. Então, e Paulo, quando ele volta para Tarso, ele fica trabalhando ainda. Ele não vai direto para fazer o trabalho para abrir igrejas, fundar igrejas. Ele fica trabalhando mais um tempo, quer dizer, o trabalho o tempo todo os honrou. E quando ele começa a abrir as igrejas, a fundar as igrejas, ele continua
como tecelão. Ele faz trabalhos de tecelão, tapetes, roupas, sandálias, né? Ainda ali fazendo o trabalho para ele. Ainda que a igreja o quisesse o bancar, Pedro ofereceu dinheiro para ele, ele falou, não, eu não quero ser pesado para ninguém, entendeu? Ele foi ainda ali, ele criou uma independência. Então, ele tinha tempo ainda para isso. Então, durante o dia na barraca, ele trabalhando e passando a palavra. Então, o trabalho, como várias coisas, me remeteu a Paulo, fora do assunto em questão, mas, como é evangelho, eu acho que a gente pode se apoiar sobre isso. Muito obrigado, era isso. Nós que agradecemos, meu irmão, essa ligação que você fez, bem pertinente aí, né? Bem ligado ao assunto aí, trabalho, né? A lei do trabalho. Muito bem. Mais alguém, antes de a gente passar aí para o nosso amigo Beto? Denilson está querendo. Ele está ali ansioso. Esse homem, ele está lendo a mente da gente. Isso aí é um complicador muito sério. Então é a última vez que eu vou participar do estudo aqui, tá? Vou passar para alguém aí, tá? Essa pilotagem aí do Zoom, que eu tô fora. É rápido. É assim, essa passagem sempre me traz assim o olhar de confiança. Porque veja que Deus vai suprir todos os animais, os mais simples, né, os mais complexos. E nós também somos, né, dessa linhagem toda de Deus. Então, assim, quando a gente fala em confiança, não é a confiança de você esperar tudo cair dos céus, mas a gente não entrar, como alguém falou, nessa vibração da ansiedade, né? Desse medo que a gente tem do dia seguinte, porque isso, assim, isso nos fragiliza, destrói as nossas defesas imunológicas, porque o medo faz isso conosco. Enquanto a confiança, ela como acendesse dentro de nós todos os nossos centros de força. Então, o Filho de Deus que está confiante, ele não vai afastar dele os problemas do dia a dia, porque faz parte, né, da necessidade do nosso amadurecimento. Mas a confiança nos coloca, assim, os pés mais firmes no chão para poder, né, seguir adiante. Não, a coisa está muito difícil, mas eu vou vencer mais essa etapa. Aí, quando a gente faz um pequeno retorno de nossa memória em tudo que a gente já viveu, desde a infância para cá, a gente vê que nós estamos aqui hoje. Quantas coisas a gente já viveu, gente? E vencemos, né? Cada etapa, cada situação, tudo foi aprendizado. Então, eu acredito, assim, que a gente precisa confiar. A confiança fala da certeza da presença de Deus em nossa vida. Quando a gente acredita mesmo, a gente deixa essa fé, né? Essa fé é uma fé raciocinada que é interessante, que quando, por exemplo, você participa do Evangelho por vários domingos, tudo aquilo que a gente vai ouvindo, a gente vai assimilando. A fé raciocinada, ela tem a capacidade de pegar pequenos itens de cada domingo e fortalecer as nossas certezas, né? Então, a gente vai crescendo e assim, viver com medo é muito difícil. A gente não consegue sustentar esse medo por muito tempo. A gente vai se fragilizando e a gente precisa, sabe? Porque a gente veio caminhando por muitos e muitos séculos, muitas e muitas encarnações. Tudo isso que a gente já viveu está em nós. Muitas vezes o nosso inconsciente vai soltando pequenas, né, imagens, pequenas vibrações do que a gente já viveu. Então,
nós somos seres assim muito experimentados. A gente já viveu muito. Então, olhar essa vida e ver que tudo foi preparado para que desse certo, gente. Nós estamos na encarnação para ela dar certo. A gente não ia preparar uma encarnação para a gente falhar, não. A gente veio para realmente seguir, mas a gente precisa de confiança, né? Dessa certeza firme. E aí, o que acontece quando a gente tem confiança? A gente ganha, né, em autoestima. A autoestima, ela faz um trabalho fantástico dentro de nós, porque nos deixa mais seguros e a gente vai, né, se firmando, tendo a certeza que nós somos capazes de vivenciar todos os momentos. Então, assim, esse capítulo sempre me traz assim essa coisa da confiança, né? Confiança na vida, confiança em Deus, mas principalmente a confiança em nós mesmos. Muito bem, Lenilson. Confiança, sempre. Mais alguém, meus irmãos? Beto, com você, meu irmão. Para você. Ué, já? Silvia aí. Rapaz, é muito interessante. Isso aí que o Lenilson falou também, né? A gente vai ficando para o final, naturalmente, né? E vamos tentando dizer, meu Deus, agora o que eu vou falar? Porque isso que eu ia falar, o Jober já falou. Aí o Lenilson já tocou, né? Lima e Luci. E aí eu fico aqui orando, pedindo a Chiquinho, Chiquinho, me dá uma inspiração, por favor. Me dá uma inspiração, por favor. Deixa eu cantar uma musiquinha. Oi, minha filha. Em homenagem à Luci. Eu fui criada na Igreja Católica, fiz catecismo, essa coisa toda. E essa passagem, ela me lembra uma musiquinha que a gente cantava. Eu sou péssima cantora, tá? Mas vamos ver se te inspira. Vou tentar, tá, gente? Não repara, não. Era assim... Quem veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, também cuidará de mim, também cuidará de mim. É só isso, gente. Eu tinha 8 aninhos quando eu cantava isso, na Igreja Católica. Maravilha. Vai que inspira um pouquinho aí. Muito obrigado. Eu me banhei aí desse poemazinho simples, mas tão... Né? Eu tenho esse trechinho guardado até hoje. Tão verdadeiro. Né? Eu lembro disso porque eu também já passei por lá. Antes de frequentar a escola ateísta, eu passei por lá. Mas, minha gente, é muito bom, né? Muito bonito. Essa passagem de Jesus, que João aí, que Mateus assinala no capítulo 6, é uma das coisas assim que eu acho mais belas. Jesus nos ensinando, né? Ensinando aos espíritos crianças, efetivamente, qual é o verdadeiro rumo da vida, né? E ensinando com tanta poesia, usando os pássaros, usando os lírios, né? Fazendo com que o homem possa realmente desenvolver a sua confiança no seu Pai, a sua confiança em Deus de uma forma tão poética, não é? Como a nossa Silvia acabou de colocar para a gente, né? De uma forma tão poética, tão nos ensinando de uma forma assim tão, vamos dizer assim,
não é fantasiosa, né? Mas como você ensina uma criança mesmo, mostrando realmente a bondade infinita do Pai, né? E a gente vai realmente fazer alguma reflexão, meus irmãos. Uma dos ensinamentos mais importantes que os espíritos nos trazem através da codificação, através do Consolador Prometido, que eles nos trazem é mostrar ao homem qual é efetivamente o grande sentido de sua vida. E aí, quando eles nos trazem essas informações todas, né, esse esclarecimento fantástico que tira o véu dos mistérios, né, que vem nos ensinar tudo aquilo que Jesus já tinha nos ensinado, mas que a gente não tinha compreendido, e ele mesmo diz que enviaria um outro Consolador. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogaria ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, lá em João 14. E aí esse Consolador vem nos ensinar uma coisa assim fantástica, que é exatamente, olha, todos vós sois seres imortais. Todos vós jornadeiam numa estrada infinita, e aí entra com o grande propósito da evolução. E aí nos situa. O sentido da vida é o progresso, é a evolução. A jornada para atingir esse sentido é infinita. Todos vós sois filhos de Deus e caminham, jornadeiam nessa estrada infinita da vida para evoluírem e serem felizes. Todos vós são espíritos imortais, filhos de Deus. E aí nos situa, né? Nos dá efetivamente a consciência, né? Nos desperta na realidade, porque nós já trazemos esse conhecimento implícito das leis de Deus estão em nós, como dizem os Espíritos, e então nos dão realmente o verdadeiro sentido da vida. E aí, quando Jesus vem, né, nesse capítulo que Kardec colocou no buscai e achareis, buscai e achareis, buscai e achareis. Essa é a grande, né? A grande dinâmica da vida. Semeais e colhereis, semeais e colhereis. Tudo para atender exatamente a esse ensino dos Espíritos, que é: todos estamos aqui para progredir espiritualmente. Todos estamos aqui para evoluir, para atingir essa grandeza infinita que o mestre coloca lá, repetindo os Salmos 42, né? Vós sois deuses e farão tudo aquilo que eu fiz, ou que eu faço, e muito mais ainda, né? Nos dando essa visão altamente consoladora de que estamos aqui nesta jornada. Este é o motivo de nossa vida. Não é, efetivamente, o motivo
material. Não é o motivo de acumular os tesouros da terra, que, na realidade, como ele diz, vão passar, não são nossos, são do Senhor, que nos propicia para que esses tesouros sejam apenas um meio para você alcançar aquele primeiro, que é o tesouro espiritual. O tesouro material são apenas processos de experimentação, é o laboratório em que ele nos coloca na condição de espíritos para estarmos fazendo esses ensaios do aprendizado, para nos deslocarmos dia a dia no processo da evolução espiritual. E aí, então, ele coloca, iniciando esse capítulo, né, antes de falar sobre os nossos irmãos, que nós já passamos por lá também, né, lírios e pássaros, né, onde ele coloca efetivamente que é necessário buscarmos realmente os tesouros do céu que não vão enferrujar e que nós vamos, à medida que os conquistamos, eles vão conosco para onde nós formos. Cada tesouro do céu conquistado é um tesouro que jamais deixará de ser de posse do espírito que o conquistou. Uma vez um amigo espiritual me disse: meu filho, tudo aquilo que você produzir que estiver de acordo com as leis de Deus, que for bom, seja um olhar, olha bem, seja um olhar de ternura, uma palavra de afeto que estimule e acalente, um abraço carinhoso, um prato de comida com amor, uma veste para alguém que tem frio. Uma oportunidade de ouvir a quem precisa falar. Tudo aquilo, um sorriso que você dê de ternura, é um ponto de luz que você cria em você, espírito imortal, que jamais se apagará na história da tua eternidade. Nós não sabemos o que isso significa. Um sorriso de ternura, um olhar de compreensão. Tesouros do céu, né? E muitas vezes nós sonegamos um sorriso, quando na realidade a gente, né, pode ter a oportunidade de estar ali num sorriso, né, acumulando os tesouros do céu. E aí Jesus coloca, né, os tesouros da terra, meu filho, eles vão ficar. Você vai continuar e eles vão ficar. Os tesouros do céu, não. Acumular os tesouros do céu, não é? Porque eles são conquistas eternas. São conquistas eternas. E aí ele nota, ele sabe que o homem, na sua fase inicial, ainda está muito angustiado, ainda está muito inseguro, sem ter capacidade ainda de compreender profundamente essa questão da importância primeira dos valores da evolução. E aí vivemos angustiados, nos disputando as coisas aqui que são passageiras, e a gente disputa, daqui a pouco voltamos para casa, o corpo vai para o túmulo e tudo aquilo pelo qual brigávamos ficou. E nós vamos, então, com aqueles sorrisos
ou com aquelas atitudes infelizes que nós tivemos para a nossa verdadeira jornada. Então, foi essa beleza que Jesus nos traz através dessa poesia, né? Ensinando de que o tesouro do céu ele deve ser o foco, ele deve ser a meta. Você acordou, minha meta hoje é o tesouro do céu, né? Bom dia, minha querida, né? Tua esposa acorda lá, né? Linda, com aqueles cabelos alvoroçados, parecendo uma onça, ainda com um pouco de mau hálito, mas é o teu amor, né? Bom dia, meu amor. Você ali está fazendo, né? Está exteriorizando Deus, não é isso? Vendo aquela onça linda que acorda do teu lado de manhã, né? Bom dia, meu filho, eu te amo. Chega no ambiente do trabalho, bom dia, meus amigos, meus colegas, né? Meus companheiros, E assim, durante o dia, você vai distribuindo e conquistando o tesouro dos céus. Porque é interessante o tesouro dos céus. Quanto mais você os gasta, mais você enriquece deles. O contrário, os tesouros da terra, né? Então, é a beleza. Helenilson falou uma coisa aí, ainda há pouco, que eu fico me enriquecendo de cada coisa que vocês falam, e me aproveito bastante. Quando nós estávamos lá, no princípio das coisas ainda, né? Sem termos essa consciência da tecnologia, de todas essas coisas, estávamos lá próximo dos pássaros e dos lírios ainda, na condição de seres primitivos. Quem é que nos supria, né? Corríamos para cá, encontrávamos o regato cantando lá, bebe de mim, né? Corríamos para lá, era o peixe que pulava, me pega e me come, né? Eram os frutos, mas eu tinha que me movimentar. E assim eu fui aprendendo a pegar aqueles frutos, as sementes. Não, eu já vou botar perto aqui. Criei o quintal, foi assim que foi criado o quintal, se vocês não sabem, né? Criei o quintal, né? Porque eu observei que aquelas coisas que eu comia, aquelas sementes, elas cresciam. Eu criei o quintal, aí fui botando ali perto de mim, fiz uma cerquinha, ao invés de sair para caçar lá longe, né? Já estava ali no meu quintal, eu já comecei a tirar leite do tigre de dente de sabre. Brincadeira não, tirar leite do tigre de dente de sabre é uma doideira, minha gente. Mas comecei, né, a ter a caça perto de mim, comecei a desenvolver a inteligência e tudo, e eu continuei evoluindo, porque esse processo me estimulava o desenvolvimento da inteligência. Era Deus me provendo. Era Deus me provendo. Eu estava bem lá próximo dos pássaros, porque eu também não fiava, eu também, né, fui aproveitando com a inteligência, costurando lá as peles dos animais, fui... Então, gente, era Deus me provendo lá no meu princípio para que eu pudesse começar a desenvolver aquilo que era o progresso espiritual para o qual eu realmente nasci. Então, assim, Jesus nos ensina, né, que a busca do tesouro material não deve ser o foco, não deve ser a grande meta da vida. E por isso o homem não deve se angustiar, como ele coloca aqui, né? Não vos angustieis com o que há de comer, com o que há de beber, né? Porque a cada dia basta o seu mal. Resolve o problema do seu dia, né? Se eu preciso prover o almoço de hoje, como é que eu já vou ficar? E amanhã?
E amanhã? Aí você fica meio doido e não consegue nem o de hoje. Né? Então, nos angustiei. Confia em Deus. Nessa passagem, Jesus nos ensina, acima de tudo, a confiar em Deus. Entende? Então, à medida que o ser busca os tesouros do céu, onde ele vai colocando como meta os tesouros do céu, o que vai acontecendo, gente? O que é buscar os tesouros do céu? São os valores espirituais. Onde ele vai buscando desenvolver aqueles verdadeiros valores que vão ficar com ele para sempre. Aí ele aprende a orar. Ele aprende a pedir ao Ser Supremo, porque isso nós já trazemos do nosso inconsciente. As leis de Deus estão na consciência do homem. Falaram isso para Kardec em qual questão do Livro dos Espíritos? Eu não vou dizer não, hein? Aí é 21. Lima deu uma colada aí, né? Não. Questão 621, né? Porque as leis de Deus, Deus está em nós. Então, a gente realmente tem essa consciência, né? E aí você começa a sair dessa fase obscura de buscar realmente somente as coisas da terra, desenvolve a inteligência e conhece a verdade. E conhece a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, né? Nos propiciando a compreensão para buscarmos as coisas do céu. E aí nós começamos a buscar as coisas do céu. Quando nós começamos a buscar as coisas do céu, gente, o que é então que começa a acontecer? Porque buscar as coisas do céu é buscar o crescimento espiritual. Você não está buscando só para manter ali, para comer, beber e vestir. Você começa a dar valor àquilo que é eterno, àquilo que é infinito, que é a sua meta espiritual. Na realidade, é aquilo que vai efetivamente fazer com que você alcance o seu grande fim, que é a felicidade. Então, aí você vai começar, né? À medida que você busca o seu crescimento espiritual, você começa a receber a inspiração do mais alto para ter realmente as condições necessárias para você cumprir aquilo que está programado. Porque você reencarna, muitas vezes, com a programação de ser um administrador de coisas. E muitas coisas são colocadas em tuas mãos, mesmo que você não esteja buscando. Você vem com essa intuição, você vem com uma programação de ter 100, 200, 300 pessoas trabalhando ali num núcleo de trabalho que vai propiciar também a evolução dessas pessoas. Em que você vai ser ali alguém que está, né, usando os recursos que Deus te deu para promover o crescimento. Você vem com essa programação reencarnatória, né? E você, então, recebe a intuição. Olha só, à medida que você busca as coisas de Deus, você recebe a intuição. E aí, o que Jesus fala lá no final, né? Buscai primeiro as coisas de Deus, não é isso? Buscai primeiramente o reino de Deus. O que é buscar o primeiro reino de Deus? É buscar a evolução espiritual. É buscar tudo aquilo que é de Deus, que é espiritual, que vai promover o teu crescimento espiritual. E sua justiça, né? Porque é preciso usar de justiça
diante daquelas coisas que são colocadas em suas mãos, não é? Você precisa ser justo com as coisas realmente que são colocadas em suas mãos. E que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. O que é que nos serão dadas de acréscimo? É por isso que Jesus coloca lá, olha, os pássaros, os lírios, né? Eles não se angustiam, não se preocupam. Então, à medida que você busca as coisas de Deus, que é o teu crescimento espiritual, você está em sintonia. À medida que você está em sintonia, os espíritos superiores, os teus guias, teus orientadores, estão te intuindo. Olha, Lima, vai para aqui, vai para lá, faz esse cursinho aí, Lima, que ele é uma boa para você, né? Faz aquela prova lá para a Marinha, meu filho, que você vai passar, que você vai ter um bocado de sobrinho para você tomar conta e tal. E aí você vai recebendo a inspiração. É por isso que Jesus diz, não vos inquieteis. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Que todas as coisas é essa? É o carro novo? Será? Será ganhar na loteria? Será? Não. Todas as coisas que você precisa para cumprir com o seu programa reencarnatório. É muita beleza, meus irmãos, essa supervisão divina através dos espíritos superiores. Né? É por isso exatamente que ele fala de que buscai primeiramente, né, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Todas as coisas. Se eu preciso construir uma fábrica para que eu possa administrar a vida de centenas e centenas de pessoas, essas coisas são o que eu preciso para cumprir com o meu programa reencarnatório. E elas me serão acrescentadas, porque como eu busco o reino dos céus, eu estou em sintonia. E como eu estou em sintonia, essas coisas me serão sugeridas, me serão intuídas, para que você busque efetivamente aqui. Olha todas as implicâncias, gente. Né? E aí vos serão dadas por acréscimo. Mas se eu não tenho que fazer a fábrica, eu preciso apenas daquele necessário para viver, do meu salário, da minha rocinha, eles também vão me intuir, vão me dar força. Vai por aqui, meu filho. Né? Segura o cabo da enxada, você vai existir e segue feliz. Né? Nos serão dadas por acréscimo, que aquele é o nosso programa de vida. Por isso, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Então, a meta é buscar cada dia o reino de Deus. Os elementos materiais que vierem, né? Que vierem às nossas mãos, que são essas coisas que serão dadas por acréscimo, está aqui, elas virão. Busca o reino de Deus e sua justiça. E você terá, na realidade, a sintonia ideal, a disposição ideal, a bênção divina para seguir a sua jornada e alcançar o seu programa reencarnatório para o qual você veio destinado a cumprir na Terra para alcançar o progresso espiritual, que é a grande meta de sua vida. Um abraço carinhoso, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós é que agradecemos mais uma vez, Beto, suas explanações.
sua colaboração aí com o nosso estudo. Colaboração não, né? A direção aí dos nossos estudos. Que domingo estejamos aqui firmes e fortes para aprender um pouco mais. Eu, particularmente, estou encantado aqui com tudo que eu ouvi, né? Então, meus irmãos, antes de passarmos para a nossa prece, vamos falar rapidamente aqui da nossa dinâmica do mês de setembro, que a gente vai experimentar para ver se vai dar certo, né? Porque nada aqui é definitivo, é um estudo coletivo, né? Mas que a gente vai ouvindo, né, as sugestões dos nossos companheiros e a gente vai nos adaptando a essa nova realidade que é o mundo virtual aí, os estudos online, né? Então, para otimizar o tempo, foi nos sugerido aí a gente fazer uma escala, né, prévia de leitura ali para que a gente não perca mais tempo, né, escolhendo aqui no próprio domingo, então já fica meio que pré-agendado. Então, neste momento, eu gostaria de saber quem gostaria de participar, né, dessa escala, né, de leitura. Aí a gente vai fazer uma grande relação e eu posso mandar no PV ali a data certinha, eu só preciso saber quem seriam os voluntários para participar dessa leitura. Somos 21 na sala, aí eu vou anotando aqui rapidinho. Então, só levantar o dedinho aqui que eu estou vendo todo mundo. Eu também posso. Eu, Alexandrina. Beleza. Luci. Terminando já? Já? Eu. Luci, Edmeia, Lenilson, Lima. Cida? Alexandrina colocou? Alexandrina. A Jovert. leitura não, porque o meu livro é diferente. Érica. Silvia. Eu vou fazer chegar em suas mãos uma edição da FEB, pode ser? Passo lá e pego. Beleza. Meu livro também é diferente. Ah, isso aí a gente Meu vai... livro também é diferente. Eu não levanto meu dedo porque eu aceito a determinação que o meu chefe dá. O que ele mandar fazer, eu faço. Então... Tá certo. O livro é diferente de vocês. Lúcia. Para participar, pode colocar meu nome, não para leitura. Tá bom. Cida vai fazer a próxima palestra quando a gente abrir o grupo. Verdade. Então, não vai isso aí demorar muito. Eu já estou planejando aí, para a Cida fazer a palestra. Se prepara. Ó, vou passar aqui. Quem eu esqueci, vocês me informam aí. Luci, Edmeia, Lenilson, Lima, Alexandrina, Jobert, Érica, Beto, Lúcia, Silvia e Letícia. Faltou alguém? Pode me incluir aí. Opa! Zé Roberto, só que essas 2 semanas agora eu vou estar viajando, entendeu? Não, tá tranquilo. O que é que eu vou fazer, meus irmãos? Eu vou primeiro organizar tudo certinho, vou fazer uma relação com as datas ali e não tem problema, vai ser uma coisa bem flexível para a gente mudar, não tem problema nenhum. É só para a gente ganhar tempo de não ficar escolhendo no domingo, né? Porque aí a gente perde alguns minutinhos. Zé Roberto. Faltou mais alguém? Não, né? Então, tá bom. Próximo domingo, vamos abordar aqui o item 9, estudar, na verdade, o 9, o 10 e o 11, que são esses aqui, ó. Oi. Meu amigo, é assim, se eu estou à disposição, eu sou muito tímida, mas pode me colocar aí. Sem problema, você era tímida, acabou de perder a timidez. Timidez. Muito obrigado, Ana Lúcia, está anotado aqui também. Ó, domingo que vem, não vos afadigueis pela posse do ouro. Os itens, né, finais do capítulo 25. Vamos encerrar o capítulo 25. Então, eu gostaria de saber quem pode fazer a leitura da próxima semana. Luci?
Na outra semana eu vou fazer uma cirurgia de catarata. Eu vou ficar uns 2 meses sem poder ler nada. Ah, sem problema. Beleza. Tá É a bom? Alexandrina que se ofereceu primeiro, não foi? Isso, Alexandrina. E quem pode trazer as primeiras impressões aí, reflexões, as primeiras palavras? Alguém gostaria? Agora, os encarnados. Chiquinho, recorro a você. Ele está falando aqui em Jober. Ele já está balançando a cabeça aqui, já está anotado. Aceita de bom grado. Obrigado. Bom. Acabei de falar com a Érica aqui, eu ia me oferecer, mas não sei como é que eu vou estar semana que vem. Aí você... Muito obrigado pela oportunidade. Oi? Vou colocar meu nome na escala? Coloquei. Seria interessante, Sandro, a mesma relação, né, que você fez com um voluntariado para a leitura, né, fazer também para as primeiras reflexões. Primeiros comentários, É interessante. Então, eu tenho uma surpresinha aí, Beto. Mas eu vou... No próximo domingo a gente faz essa nova relação, mas eu estou estudando aqui uma ideia e aí vamos ver se vai dar certo. Tá bom, só que você me deixa um pouco angustiado aí durante uma semana, que eu sou curioso, que sou danado, mas tudo bem, deixa. Olha que a gente estudou sobre isso, hein? Sim. Vamos colocar em prática essa semana. Deixa eu fazer uma espécie de um furo de reportagem aqui, né? De coisas que a gente está realmente aí pensando, né? Não sei se a grande maioria já sabe, nós iniciamos um trabalho de harmonização de um pequeno grupo mediúnico, porque nós temos tido muito solicitação dos benfeitores espirituais para criar uma equipe de apoio direto aos espíritos que estão sendo levados ao grupo espírita para serem atendidos. E também a irradiação para os nossos irmãos encarnados. Então, nós iniciamos às quartas-feiras. Temos um grupo que está se consolidando. Estamos estudando primeiro lá o Evangelho para ver o processo de harmonização, que é fundamental. A harmonização no sentido da criação da empatia do grupo. Todo grupo mediúnico tem que ter isso, né? Todos os elementos, os que não têm o processo da mediunidade ostensiva, que a grande maioria tem, eles têm ali, né, a mediunidade intuitiva, e a coisa está fluindo, me parece ser um grupo harmônico, em que a gente vai chegar num momento de... Oi? Alguém falou? Né? No momento em que esse grupo vai se consolidar, e, por enquanto, estamos fazendo estudo do Evangelho e estamos fazendo irradiação com muito amor, exercício de amor. Né? Mas nós estamos pretendendo agora abrir um segundo momento. Eu tenho conversado com o Sandro, né? E um segundo momento que é de abrir um grupão maior que, por enquanto, venha a substituir a palestra, né? De pessoas interessadas em estudar a doutrina espírita nos seus diversos aspectos, né?
o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós faríamos uma programação de estudo, né, que pudesse abordar todos os aspectos da doutrina espírita num grupão, com todos os cuidados necessários. Nós não sabemos como vai ficar aí, se vai haver uma terceira onda, se não vai. É que os espíritos têm pedido muito, solicitado muito esse apoio, né? Então, a gente tem conversado bastante com o Sandro, que é meu chefe. Eu estou até desautorizando, eu acho que eu vou tomar até uma suspensão por causa disso, né? Mas a ansiedade, ela não me deixa calar. Aqueles que estiverem interessados, a gente pode ir conversando sobre isso, meus irmãos. Nós temos um grupo aí de pessoas tão interessantes, né? Que têm uma base doutrinária, que tem um conhecimento doutrinário tão bom, que tem um potencial tão grande, não é isso? E que podem efetivamente colaborar, se tornarem multiplicadores, nos ajudarem nessas tarefas muito importantes. Esse grupão, por enquanto, viria substituir a palestra, até a gente ver como é que fica. Então, à medida que houver pessoas que tenham interesse, se vocês não entenderam, a gente pode explicar, tanto eu quanto o Sandro, né? Então, nós temos aí pessoas muito importantes. Olha que grupo maravilhoso esse grupo que está participando do Evangelho, né? Todo mundo assim, numa sintonia boa, com conhecimentos, tanto que aqueles que se oferecem para fazer as primeiras reflexões, eu tenho visto, vão buscar subsídios, outras obras. Olha quanta coisa importante, né? E nós somos responsáveis, né, por essa empreitada, porque vocês sabem, eu deixei esses dias, foi no grupo Amigos do Jefa, Sandro, eu nem lembro, eu deixei lá o que acontece numa reunião espiritual. Eu já deixei de caso pensado, né? Se vocês ainda não assistiram, está lá no grupo Amigos do Jefa, né? Os amigos esperando. Os bastidores, né? Os bastidores, né? O que acontece é muito interessante. E nós temos um grupo de pessoas, né? Aí eu não vou nominar, não é isso? Mas são essas pessoas que estão, né, muito interessadas, que, se quiserem participar, será no outro dia. Nós ainda não vimos o dia, não é, Sandro? Vamos pensar para fazer com todos os cuidados. É fazer um grande rodão ali no Salão do Jefa, né? Um grande rodão, onde, de repente, possivelmente, a gente vai verificar quem é que pode, naquele dia, está bem, está firme. Parece alguém que precisa de um passe, a gente vai ter alguém ali para fazer esse socorro, talvez em paralelo a essa atividade. Parece alguém que precisa de um atendimento fraterno, não é? Inclusive, quem quiser se predispor, a gente prepara a pessoa para o atendimento fraterno. O pessoal lá da ABRAP já está fazendo esse trabalho, né? Mas a gente faria, quer dizer, seriam atividades efetivamente muito interessantes de socorro espiritual e de socorro no plano físico. Então, quem tiver interesse, né, quiser passar aí para o nome também, o Lenil, o meu chefe, é o grande secretário, né, ele que anota tudo. Quem tiver esse interesse, vai passando para ele, porque à medida que a gente já vá organizando tudo bonitinho, está tudo preparado, vamos começar. Então, já abrimos a casa com a livraria e o coisa. Que momento mágico, maravilhoso, que alegria nós temos lá nessas pessoas que estão participando
do plantão da livraria, eu fico emocionado com eles, né? Olha, abrimos o plantão, aí chega a gente, volta e meia, fizeram a caridade de me dar um plantãozinho só também, 2 em 2 meses, mas tudo bem, a gente compreende, né? A nossa incapacidade ainda de assumir coisas maiores. Mas é muito bom, é muito bom. Vão pessoas levar o mantimento, né? Estava complicado, vão pessoas pagar a mensalidadezinha para ajudar o grupo, e vão pessoas lá para conversar com a gente, para saber sobre livro, para levar livro, que nós temos colocado livros lá, né, Sandro? Olha, tem livro lá, aqueles que quiserem, nós estamos fazendo lá um mix de livros, olha, né, pode me levar, é de graça, né? Então, está muito bom. Abrimos esse grupo agora, que é um grupo que está muito harmônico para fazer esse apoio. E agora queremos abrir esse terceiro grupo. Vamos conversar sobre isso ainda com o Conselho, mas eu acredito que eles não vão nos desautorizar, desde que a gente tenha todos os cuidados necessários, e a grande maioria, efetivamente, já está com a segunda dose aí, os riscos já estão bem menores, mas os cuidados têm que ser dobrados. Tá bom? Então, aqueles que tiverem efetivamente interesse, o Job, eu tenho interesse, Beto, passa lá para coisa. Porque muita gente, a gente está promovendo a realização, né, dessa tarefa, mas nós temos pessoas aqui, inclusive no grupo do Evangelho, com capacidade de nos ajudar a coordenar e dirigir a tarefa. Não é? São pessoas com conhecimento doutrinário, pessoas com bom senso, é o que a gente observa aqui. Né? Pessoas fraternas. Fraternidade é o fator essencial em tudo. Fraternidade é o fator essencial em tudo. Isso aí hoje é o que nós precisamos. Né? Mas nós vemos pessoas preparadas, né? E alegres nessas tarefas. Seria mais um dia de abertura. Isso eu fiz, estou fazendo aqui em primeira mão para vocês, numa atitude realmente uma atitude totalmente desautorizada pelo meu chefe, né? Que não estava preparado para que eu fizesse isso, mas depois eu vou aguentar a punição que vier. Tá bom, meu irmão? Beto, só queria pegar um gancho, né? Essas informações que você passou aí, a gente pede, né, aos irmãos para que compartilhem, né, com os outros, né? Nem todos os tarefeiros do Jefa, né, e frequentadores participam do nosso estudo do Evangelho. Então, quem tiver mais proximidade ali, pode passar essas ideias, né, essas informações, que a gente já está fazendo esse movimento, né, de criar essa nova atividade no Jefa, né, uma espécie de adaptação das palestras públicas, para que a gente possa voltar gradualmente ali, com segurança, como o Beto falou. Então, ajudem a gente a propagar essa ideia, que aí vai ganhando corpo, né? Vai ganhando voluntários, que é o primordial, porque vai assim, mudar a rotina, né, de muitas pessoas. Então, nada melhor do que a gente começar a anunciar para as pessoas ir se adaptando, reservar um horário. Então, serão todos muito bem-vindos a participar. Outra coisa que eu gostaria de pedir é, se alguém tiver disponibilidade de tempo e quiser participar também dos nossos plantões lá, mesmo que de forma acompanhando, né, acompanhante, como tem a nossa Edmeia aí, que graças a Deus aí se propôs a ajudar, ela acompanha lá o nosso companheiro Evaldo, porque realmente é uma atividade bacana ali na livraria, mas às vezes ficar um plantonista só é complicado, que às vezes precisa ir lá no fundo, levar um mantimento ou buscar uma água, aí se tivessem 2, seria assim formidável. Então, quem tiver essa disponibilidade ao longo da semana, só sinalizar para a gente, né? São 3, 4 horinhas ali, né? No período de 9 às 12 e no período também de 14 às 17, né? Então, quem tiver, a gente será de muito bom grado, a gente agradece muito a colaboração e assim vocês vão adorar, que é um momento assim muito maravilhoso, muito bom. Ô, Sandro,
E Chiquinho está me dizendo aqui também uma coisa que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: olha, com a perspectiva dessa atividade, de contar até com o apoio de algum irmão ou irmã do nosso querido Fraternidade, né? Isso seria muito bom. É o que ele me passou, né? Do Grupo Espírita Fraternidade, dizendo que há a possibilidade da gente contar com o apoio de algum irmão ou irmã para dinamizar essas tarefas do Fraternidade. Isso, para a gente criar essa ponte, vai ser uma maravilha, muito né? Uma felicidade. Nossa casa irmã, que só tem irmãos ali queridos, realmente. Se Denilson quiser falar alguma coisa, é só desativar o microfone aí. Não, realmente, eu acho que nós estamos interligados, né? Então, interagir, né, com os irmãos de outras casas, eu acho que é uma coisa, assim, muito boa. Então, nós também gostaríamos... na verdade, eu estive por muitos anos no Fraternidade, né? Aí eu tive alguns problemas particulares, me afastei um pouco de tudo, né? Aí voltei, quando voltei lá no Fraternidade, mas continuando assim, olhando sempre o Jeff com essa casa amiga, né? Parceira. Valeu, Lenilson. Gratidão, meu irmão, e desde já externe aí o nosso sentimento de amizade e carinho por todos que compõem lá o Jeff. Beto, devolvo para você encaminhar a nossa prece de encerramento, por favor. A gente fala tanto que quase que esquece a prece, né? Meus irmãos, vamos então orar. Alguém está com a intuição de fazer a prece, meus irmãos? Eu posso fazer, Beto. Eu estava esperando. Então, meus irmãos, quando os nossos corações se unem em nome do Senhor e nossas vidas, há muita alegria na espiritualidade. É esse desejo de buscarmos no Evangelho de Jesus o arrimo para as nossas vidas. Cada um de nós é esse ser com muitas e muitas possibilidades de servir, de colaborar com o Cristo nessas tarefas que se multiplicam, porque as necessidades de todas as matizes vão envolvendo a nossa sociedade. E cada um de nós que já aprendeu com Jesus as maneiras de sensibilizar a nossa alma, o nosso desejo de fazer a diferença em pequenas coisas, mas vamos acendendo o nosso coração. E quando agimos dessa forma, imaginamos um sorriso bonito de nosso Pai, enchendo de alegria as nossas vidas. Cada um de nós é um filho muito querido. Então, nesse momento, que possamos sentir a presença de nosso Pai em nosso lar, em nossa vida, dizendo: siga, meu filho, siga em frente, confie, tudo vai dar certo. E aí, meus irmãos, com a nossa alma mais leve, mais confiante, vamos seguindo em frente, abraçando essas inspirações que chegam, nos ajudando a abrir o nosso campo de atuação, porque enquanto estamos ligados com o Evangelho, nos fortalecendo,
muitos de nossos irmãos ainda com medo, permanecem ainda um pouco mais distante. Então, se a nossa ação pode ser providencial em abraçá-los, em trazer confiança a esses corações, com certeza o Cristo estará conosco, nos apoiando, nos fortalecendo, meus irmãos. Vamos junto. Vamos fazer aquilo que já aprendemos com Jesus. E tudo vai dar certo em nossa vida. Que essas bênçãos de amor possam se espalhar por todos os cantos, nos abençoando e nos dando esse domingo de muita luz para cada um. Deus está conosco. Vamos em frente e que Ele nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Irmãos queridos, mais um recadinho no próximo domingo. Próximo domingo, desculpa, no próximo sábado, dia 4, no período da manhã, de 9 às 11, ocorrerá a segunda, edição do nosso curso Tarefeiro Espírita, né? Na verdade, o primeiro do semestre agora, mediado aí pela nossa amiga Mônica. Então, fica aqui o convite. Esse curso não visa apenas novos futuros tarefeiros, Pode ser encarado como uma espécie de reciclagem, de um grande encontro lá, para a gente ouvir a nossa Mônica, tudo que ela tem a nos trazer sobre o trabalho voluntariado na Casa Espírita. Então, é sempre bom. Então, faça aqui uma convocação para que todos possam, na medida do possível, participar no sábado que vem desse curso Tarefeiro Espírita. Divulguem isso, Às vezes a gente tem ali uma informação de alguém que gostaria de fazer um trabalho voluntário. Então, indiquem, compartilhem aí aquele link lá de inscrição, que é bom mesmo que a pessoa, no momento, não tenha disponibilidade de tempo, mas são informações que agrega, são esclarecimentos bem oportunos, em relação a essa nossa atividade voluntária na Casa Espírita. Então, conto com a colaboração, a presença de todos lá, e até mesmo para prestigiar a nossa amiga Mônica, que com tanto carinho prepara um material, bem legal para trocar uma ideia com a gente. Então, se a gente também puder participar com esse objetivo de prestigiar, de incentivar, de motivá-la, vai ser muito interessante. Uma forma de agradecimento também à nossa amiga aí, que hoje, infelizmente, não pôde participar conosco, mas no domingo que vem vai estar aqui, se Deus quiser. Um excelente domingo a todos, conte sempre comigo, qualquer coisa, todos têm um contato. Fala, Jobert. Quem já fez o outro curso e fez a ficha, não precisa preencher novamente, Não precisa. Só participar, tá bom. Só participar, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom domingo, irmão. Boa semana. Bom domingo a todos. Bom dia. Boa semana. Boa semana, bom domingo. Obrigado. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom dia. Bom dia. Boa semana. Beto, a nossa companheira Olívia é a primeira vez? Pô, desculpa, agora que eu vim ver aqui. Era a primeira vez? Você lembra? Oi? Olívia. Tinha a Olívia aqui na sala. Eu acho que era a primeira vez. Me passei, que ela ficou sem imagem. Você recorda dela no domingo aí que eu faltei? Olívia? Olha, ô Sandro, a memória está meio prejudicada. Não tem problema não. Se ela entrar no domingo que vem, eu peço desculpa aí. Mas eu acredito que sim. Valeu. Tchau. Tchau. Um abraço. Até quarta de meia. Até quarta de meia. Já saiu, Evaldo.